Então vamos começar sobre os testes de caixa branca. Ele pode ser chamado também de ou teste estrutural ou teste de caixa de vidro, ou só caixa de vidro. E a caixa de vidro é justamente o que vai dar o nosso principal pilar sobre o que é esses testes, né? Não é de vidro, não é transparente, a gente consegue ver dentro dela. Pelo menos assim a gente espera, se não tiver tendo nenhum efeito, nenhum fenômeno luminoso passando aí. Então, é justamente isso que esses testes vão se basear. Como é transparente, eu consigo ver por dentro dele, então eu conheço a estrutura interna do meu código. Eu conheço como ele funciona. Eu sei quais são os métodos, eu sei quais são as variáveis de ambiente, eu sei quem conversa com quem, eu sei como funciona a integração, eu sei para qual banco de dados ele está apontando, eu sei DNS ou algumas coisas de segurança e rede. Então eu tenho todo o conhecimento dessa estrutura lógica. Então, pensando nisso, como que a gente faz um teste de caixa branca? Se eu sei como eles funcionam, então eu vou estimular o funcionamento deles de maneira isolada. Seja a função A conversando com a função B, ou seja a função A recebendo alguma coisa e jogando outra coisa fora, que seria basicamente o meu teste unitário. Ou seja, eu tentando fazer algum ataque de DDoS, algum ataque na segurança, e eu ter em algum método específico e eu ter isso funcionando, mostrando alguma resposta para a gente. O teste caixa branca, ele conhece a funcionalidade e ele vai testar a parte mais baixa do código, cada uma dessas funcionalidades. Então, geralmente nesses testes de caixa branca, a gente vai ter testes unitários e alguns testes de integração de componentes. Não tem teste de caixa preta nessa parte. A gente pode ter testes funcionais de caixa branca, ou seja, está testando a funcionalidade daquele componente, mas teste de caixa preta lá não, tá bom? Então a gente vai ter essa diferença aí. E quando a gente fala sobre técnicas disso, para quem já fez ou pensa em fazer a CTFL, que é a certificação mais básica que a gente tem sobre o teste, existem duas técnicas de caixa branca que são mencionadas lá, tá bom? Um é o teste de cobertura de instrução, onde a gente quer validar apenas as condições que estão escritas, por exemplo, ou seja, os ifs, e se tiver algum else if, também, mas só o que se está escrito a gente quer validar. E a gente tem outra técnica, que é a técnica de cobertura de decisão, onde ela quer validar todas as decisões possíveis, inclusive as que não estão escritas. Então a gente pode, às vezes tem um else que não está escrito lá, e a gente é uma possibilidade cair nesse else que não está escrito, porque não precisa estar escrito, né? Para o código funcionar. Mas é uma coisa que a gente quer testar para ver se não vai gerar nenhum impacto, talvez, no módulo da frente. É uma técnica aí, tá? Quando a gente fala em outras certificações, tem mais técnicas também, mas a gente pode parar só nessas duas, a gente entendendo o conceito básico, que é aonde a gente está testando o teste de caixa branca é o mais importante, tá?